Olá, Brasília, Brasil e agora os 6 continentes, onde o Raul Júnior Podcast vai chegar, onde essa mensagem vai chegar, onde a mensagem da minha querida doutora Karine vai chegar. Doutora Karine, nós vamos dar início aqui a um quadro maravilhoso, vamos estar falando ele aqui no decorrer do nosso programa. Como é que é o quadro? Momento psicoterapêutico com a doutora Karine, não é isso ou não é? Isso aí, é um prazer muito grande, Raul. Você ter, né, a iniciativa sua, fez esse convite que é irrecusável. Quantas pessoas têm sofrido, né? E muitas pessoas adoecidas. E às vezes a gente nem entende que uma situação bem simples, ela pode ser um adoecimento mental. Então essa oportunidade aqui da gente construir um enredo, responder perguntas e ajudar para que essa mensagem, essa psicoterapia gratuita possa chegar em vários lugares e ajudar bastante pessoas, né? E vai ser ótimo que a gente vai abrir para as pessoas estarem fazendo perguntas. Então, tem um cunho também, né, doutora, social nesse quadro nosso, não é verdade? Sim. Que é o que arde no meu coração, no seu coração, sim, a gente levar um conteúdo relevante para as pessoas. É ou não é? Com certeza, Raul. Até porque o social, né, parece que é uma coisa que você está dando, que está sobrando, e não é. Quando você realmente abre espaço na sua agenda, no seu tempo corrido, no seu consultório, no seu estúdio, para poder fazer uma coisa assim, a gente sabe que o nome disso é transbordo. Se a gente recebe tanto, né, tanto mesmo de Deus, da vida, do universo, de tantas coisas que acontecem, pessoas que nos ajudam, por que não ajudar? Então, para mim é um prazer poder estar aqui e a gente construir esse quadro que você mesmo vamos perguntar para a psicóloga, né, no momento psicoterapêutico, o que vamos responder. A gente vai construir isso aqui juntos. Muito bom. Eu acredito que vai ser maravilhoso. Estou feliz aqui, estou animado. Tem uma galera em volta aqui. Eu acho, doutor, que no próximo a gente vai ter que fazer... Vamos ter que abrir uma outra sala aqui, porque tá aqui o DJ Naldo Júnior, tá o DJ MK, tá o meu querido Júlio, tá a Sam, né? Que é a nossa querida social media e estrategista que tá dando todo o conselho aqui pra gente fazer esse quadro ficar mais bonito, mais robusto, né? Isso e mesmo. Ter mais qualidade. Então tem uma galera massa aqui nos bastidores, né? Verdade. Bom se a gente pudesse mostrar todo mundo aqui, pois né? É. A gente vai, então, vamos dar um jeito aqui de ter uma oportunidade, nem que seja no stories. Bastidores. Não é verdade? Sim, com vamos certeza. Fazer isso. Doutora, então vamos dar início aqui ao nosso tema hoje, né? Hábitos que beneficiam a saúde mental, né? Que tema de extrema relevância. Doutora, então a gente tem aqui um enredo grande. Sim, verdade. Você quer começar por onde? O autoconhecimento, vamos tomar decisões mais conscientes. Qual que é o caminho que você quer trilhar aqui? Porque a gente tem muita coisa para abordar hoje. Nossa, inclusive eu acredito, Raul, que nos próximos quadros as pessoas vão até mandar perguntas a respeito disso. Porque, na verdade, saúde mental é um tema que não se esgota. Né? Porque a gente tem muitas áreas que a gente trabalha a saúde mental, né? São hábitos dentro de um corpo físico, dentro de um corpo emocional, dentro de um corpo que é espiritual, dentro de um corpo que também é intelecto. Então são tantas coisas para a gente perguntar e responder que não vai se esgotar. Hoje, assim, eu acho que a gente pode começar, até para situar um pouco as pessoas, eu quero trazer o autoconhecimento como primeiro tema, para a gente poder já ir mostrando a importância disso. O autoconhecimento, ele nos conecta com a gente e naquele momento que é o agora. Por que eu falo isso? Simplesmente, se a gente não entender que a gente está conectado com o nosso consciente, tudo que a gente toma de decisão, todas as nossas reações, quem domina é o inconsciente. E no nosso inconsciente tem os nossos traumas, as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos ressentimentos. E aí, quando a gente vem para o agora, para a vivência, para partilhar a vida com o outro, aí a coisa pega. Então, precisa se conhecer. Doutora, e uma coisa importante, já me veio aqui na memória que acho que é importante a gente desconstruir. A pessoa perguntar, nessa questão mesmo do autoconhecimento, poxa, eu só vou procurar uma psicoterapeuta porque eu não estou bem, eu não estou bem na família, eu não estou bem no meu trabalho, eu não estou bem no meu casamento, e na verdade não é, doutor. E isso eu vou te passar porque você tem propriedade para falar sobre isso, eu sou fruto disso, eu acredito que se a gente procura como se fosse, como é que eu posso usar um termo?
antes de acontecer. Profilático, né? Na Exatamente. Excelente. Antes de acontecer. Né? Porque as pessoas, eu acredito, têm esse tabu ainda. E eu queria que você comentasse sobre isso. Até porque é o nosso tema, autoconhecimento. Poxa, eu só vou procurar um psicoterapeuta depois que o negócio deu ruim. Mas por que a gente não faz o caminho contrário? Agora que as coisas estão indo bem, né? Vamos fazer esse caminho de tá sempre melhor. Eu queria que você falasse isso, quebrasse um pouquinho esse tabu vindo de uma pessoa que tem propriedade para falar. Nossa, Raul, que pergunta de alta relevância, assim, excelente mesmo. A psicologia é uma ciência relativamente nova, né? Ela não é uma ciência que vem lá, aquela ciência igual a física e outras que são bem antigas. E ainda existe muito preconceito em torno de psicoterapia. As pessoas ainda há um grupo que acredita que terapia é para gente louca, para gente, os psicóticos, sei lá, para os perversos. Mas a gente entende que não é isso. A psicoterapia ela vai além de tratar a doença. Ela previne a doença. O momento que você vai para um consultório, que você vai para um processo terapêutico, psicoterapêutico, é o momento que você se conhece. Não tem como você tomar decisões conscientes sem ter um autoconhecimento. A gente sabe por que a gente reage daquela determinada forma. A gente conhece por que a gente está se comportando assim. Por que eu só atraio para a minha vida situações caóticas? Por que eu não prospero financeiramente? O que tem na minha história, na minha árvore genealógica, no meu inconsciente, nas minhas dores que me atrapalham de ter uma vida plena e feliz? E a psicoterapia, ela te permite isso. Eu trabalho de uma forma diferente. Quando um paciente chega, eu vou na história dele. Às vezes o paciente fala, eu vim porque eu estou com depressão, ou porque eu estou ansioso, ou porque eu estou no processo de separação. Eu acolho a demanda do paciente, mas eu começo a perguntar. Até para eu ver até que ponto a pessoa conhece realmente quem ela é. A história dela. Gente, a nossa história, a nossa origem, ela vai contar. É igual, vamos pensar, se a gente tivesse aqui em cima da mesa várias frutas que nós não conhecêssemos, a gente vai lá no pé para saber. Pelo pé, a gente sabe que fruta é. Às vezes ela está sem fruto, mas você conhece pelo formato da folha, pelo cheiro que aquela folha tem. Você fala, esse aqui é um pé de limão, por exemplo. De laranja. Já cheirou uma folhinha? É muito bom. Você sabe que é. Então, nós precisamos ir na origem. A nossa história, a nossa infância, ela vai contar pra gente quem a gente é, como a gente se relaciona, como a gente responde. E muitas vezes a gente só acha que é saber de quem somos filhos, onde a gente morou, o que aconteceu, mas vai muito mais além, Raul. Nossa, se eu pudesse fazer um chamado precioso para as pessoas, façam psicoterapia. Vai se conhecer. O autoconhecimento tira a gente de dores assim profundas, Raul. E eu acredito, doutora, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, quanto mais cedo a gente procurar, vai ser mais fácil a trajetória, né? Sim. Até porque são duas coisas. Primeiro, da sua própria experiência, né, como psicoterapeuta, e da sua história de vida. Com certeza. E aí você usa o que você tem de história de vida com a técnica, né, do que você aprendeu na faculdade, do que você vive, das suas experiências em consultório para ajudar aquela pessoa a trilhar aquele caminho para ficar mais suave, não é isso? Com certeza, até porque nós somos fruto das nossas experiências. Nossas experiências cognitivas, intelectuais, acadêmicas ou não, experiências de vida, vivências no meio, ambiência, o meio social, o lugar onde nós somos criados, a cultura, nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Alemanha. Então, o todo forma quem nós somos. Só que as pessoas não olham para a história delas com um olhar de entender, às vezes é de julgamento, ou para se punir, ou para se culpar, ou para punir e culpar outros. Então, é um momento, assim, divisor. Não existe saúde mental sem autoconhecimento. Não existe, Raul. Por isso que construir hábitos para alcançar essa saúde mental, né, é tão importante, porque a gente avalia ambiência, a gente vai avaliar, por exemplo, como é que o paciente pensa. Ele frutifica pensamentos negativos. O medo é um sentimento ali, é um pensamento que norteia, que domina a vida da pessoa. Então, a gente desconstrói isso e constrói outros caminhos. Por isso é tão importante. Acho que foi uma das perguntas mais relevantes que você poderia ter feito hoje, sobre essa questão desse preconceito. E a terapia ajuda muito a gente nisso. E doutor, por que eu falo isso? Porque, às vezes, você vai
vamos supor, eu vou falar de mim, não vou dar exemplo de outras pessoas. Eu acho que esse seria mais honesto. Sim, com certeza. E aí eu falei assim, não, eu tenho um compromisso, olha, você não leva mal não, porque eu tenho que ir para psicoterapia. Você já percebe o olhar da pessoa. Ué, mas você faz psicoterapia? Né? E você já vê que ela cria uma certa... Um olhar preconceituoso. Exatamente, um olhar assim. Sim. Né? Você vê que a pessoa assusta quando você fala. E aí é muito bom a pessoa até olhar com esse olhar, doutor. Por quê? Porque aí eu, por exemplo, eu tenho essa oportunidade de desconstruir. Sim. Né? Eu sou um estudante de desenvolvimento humano, inteligência emocional. Eu falo, cara, você não sabe o quanto é incrível você procurar uma psicoterapeuta. Né? Então, aí eu tenho a oportunidade de falar, você tá tudo bem? Cara, que coisa boa, glória a Deus, a sua vida tá bem. Então, procura uma psicoterapia agora. Né? Eu estava querendo até dar um exemplo, vamos supor, uma pessoa que nada. Né? Ela fica um tempo sem nadar. Quando ela volta, ela tá meio enferrujada. É verdade. Então, procura antes, né? Se cuida antes para quando chegar o problema, você ter as ferramentas necessárias, né? Para você passar por aquela circunstância, né, doutor? Mais suave, mais fácil, né? Então, eu sou uma pessoa que eu levanto essa bandeira. Eu vejo o quanto é bom, o quanto... E é em todas as áreas, né? Você pode pegar na sua área profissional, né? Na sua área familiar... Sim. Né, em todas as estruturas, né, da família, a gente procurar. E aí, quão bom você andar por um caminho, uma estrada pavimentada, né? Não, eu vou até explicar uma coisa para as pessoas entenderem, para não achar que a psicoterapia é o único caminho, né, de saúde mental. Nós somos um corpo. Esse corpo, ele tem um intelecto. Esse corpo, além do intelecto, ele tem um emocional. Esse corpo, além do intelecto, do emocional, ele tem o espiritual. Então, a gente é feito de muitas coisas, sabe, Raul? Não adianta a gente focar só em uma coisa e não cuidar da outra. Por exemplo, hábitos saudáveis para se construir essa saúde mental, ela vai ter que passar pelas 4 instâncias. Não tem como negligenciar uma área da nossa vida em detrimento de outra. Então, a psicoterapia, ela é uma das alternativas para a gente cuidar da parte emocional dessa saúde mental, desse hábito. Mas nós temos os exercícios, as meditações, uma boa alimentação. A gente tem a questão do espiritual, que a gente vai buscar dentro de uma comunidade, dentro de uma leitura, dentro da palavra de Deus e de tantas coisas que existem como caminho para alimentar essa espiritualidade. Então, são muitas coisas, são muitas ferramentas. Como é que você vai cuidar do seu emocional? Cuidado emocional não é o mesmo de cuidado espiritual. Sim. São coisas diferentes que caminham juntas. Cuidar só do corpo, eu estou cuidando da minha saúde mental. Não só. O problema é que nós somos um todo composto de muitas coisas. E às vezes a gente pensa que basta cuidar de uma área e negligencia outra. E ao negligenciar essas outras áreas, nós adoecemos. Tanto que pode estar ligado a uma carência, uma insuficiência de um autocuidado, por exemplo, com o corpo, ou uma né, uma que a gente chama de uma hipertrofia física, né, que é uma pessoa que só cuida do físico e negligencia as outras áreas da vida. Então, nós precisamos entender que hábitos de saúde mental para uma vida saudável, ela vai incluir todos os aspectos que compõem o ser humano. A área física, intelectual, emocional e espiritual. Dentro dessa abordagem, doutor, a gente pode... E tem umas coisas que estão sendo cada vez mais difundidas e eu acho maravilhoso. Por exemplo, uma coisa que eu estudei agora recentemente é a questão dos perfis comportamentais. O quanto, doutor, isso ajuda, né, para quem tem uma empresa, o cara que é empreendedor, que ele tem os colaboradores, para colocar cada colaborador ali na sua função exata, porque às vezes você tem um talento maravilhoso, aí aquele colaborador, ele tem um perfil mais dominante, o outro tem um perfil mais influente, o outro mais um analítico, o outro mais estável. Aí, pô, se esse daqui ele é mais analítico, então ele vai dar bem com as finanças, né? Se você tem aquele influente, ele vai dar bem na área de vendas. O quanto isso é importante, né? E eu sempre estou propagando isso, a questão de perfil comportamental. Outra coisa que é incrível, a gente falar dos temperamentos, né, doutora? O quanto os temperamentos ajudam nas relações interpessoais, não é verdade? Então, essa questão do autoconhecimento, eu mesmo sou um fã, né? Eu estudo muito. Um que a gente vai deixar para o final, que é a questão, porque acho que a gente vai fazer um só sobre ambiência, o quanto eu amo, né? Já declarei, vou fortalecer aqui no podcast que eu vou ser o maior especialista do Brasil. Tá registrado aqui, quem Raul. sabe do mundo de ambiência, porque eu vejo quanto
é transformador. Totalmente. Não só o ambiente do que a gente ouve, do que a gente fala, das pessoas que a gente está, mas do que a gente lê, do que a gente assiste, né? Então... É porque a ambiência, ela é vital ao ser humano. Ela tanto é vital, quanto ela é maligna ao ponto de matar. Ou você vive ou você morre. Vamos pensar, por exemplo, assim, todo ser vivo fora do ambiente dele, ele morre. O peixe... Se você tirar ele de dentro da água, ele morre. Não tem como, né? Uma pessoa que tem uma respiração também pulmonar, você tacar dentro da água, ela também vai morrer. Não adianta, por mais forte que seja o leão, por exemplo, se você jogar o leão dentro do mar, ele vai morrer. É verdade. Então, a gente tem que estar no ambiente certo, o ambiente errado, por melhor que seja o ambiente. Se não for o nosso ambiente, a gente adoece. E adoecimento, ele traz morte. Ele não traz vida, não. Ele traz morte mesmo. Então, um dos aspectos importantes da ambiência, que eu tenho certeza que você aborda isso muito bem, é a gente entender qual é o nosso espaço, qual é o nosso habitat. Se esse lugar que eu estou ocupando hoje é um lugar que me traz saúde ou me traz adoecimento. Isso é para tudo. Às vezes, assim, relacionamentos de amigos, de amizade, às vezes aquele lugar que você frequenta tanto, às vezes ligado ao trabalho, ou lugar que adoece o ser humano, é a vida profissional. Por isso que saber, o autoconhecimento, ele vai te falar qual é o lugar que te cabe, qual é a sua área. Não adianta você pegar uma pessoa, por exemplo, estável, igual você falou, conforme, e colocar ele para trabalhar com pessoas. Ali na linha de frente, ele não tem o influente, o dominante para executar. Então, ele vai adoecer. E vice-versa, coloca uma pessoa dominante, influente. Você é um cara muito influente, por exemplo. Coloca você para trabalhar atrás de um computador, sem estar com pessoas conectando para ver. Então, você vê, a ambiência, ela é um fator determinante para o seu adoecimento, para a sua saúde. Então, a gente precisa olhar para todos esses aspectos. Se a gente for construir uma lista de hábitos, é imenso. O nosso convite aqui com esse quadro é justamente para que as pessoas possam pensar sobre isso, refletir, em cima disso fazer perguntas, porque às vezes elas têm dúvidas mesmo. Sim. Esses dias na caixinha lá de pergunta no meu Instagram, uma pessoa perguntou justamente a respeito disso, como fazer para se encontrar na vida profissional. Ou você já está numa profissão, está bem nessa profissão, mas você está achando que aquilo não te cabe. Como que essa pessoa foi parar lá? Às vezes a gente vai pelo salário, às vezes a gente vai porque tem uma tal de uma estabilidade, mas nem todo mundo nasceu para ser servidor público. E nem todo servidor público nasceu para ser empreendedor. Verdade. A gente tem que se conhecer. Né? Não existe destino, você nasceu com esse destino. Existe toda uma forma que você foi sendo composta ao longo da sua vida. E se você estiver ali trabalhando em algo que não é seu, você vai adoecer. E aí a importância, né, doutor, que eu vejo da questão do autoconhecimento, para a gente trazer para que a pessoa talvez ali não passe 30 anos, né, exercendo uma função frustrada, a pessoa se aposenta e fala, meu Deus, passei 30 anos, sendo que eu poderia ter construído algo, né, e aí quando olha para trás, o que eu fiz de valoroso, né? E aí a gente traz essa importância do autoconhecimento e a importância do quadro Momento Psicoterapêutico com a doutora Karine, não é verdade? Eu quero, assim, de verdade, Raul, né, pro público que alcançar esse podcast, entender que é um espaço que não é meu e nem seu, é deles. É das pessoas que vão visitar, das pessoas que vão entrar ao vivo, vão fazer perguntas, porque é um momento, é um transbordo. Você abriu esse espaço, eu super topei, vim com você. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer participar porque as pessoas têm perguntas. Sim. Quem é que está disposto a responder? Exatamente. Eu já até falei para a senhora, doutora, essa nem gosta, senhora, né? Vou voltar. Para você, doutora, que eu acredito que ele vai crescer tanto, esse quadro, que ele não vai ficar restrito somente aqui no podcast. Eu vejo que depois vai para centro de convenções, vão para o que for, né, Raul? Para a gente ajudar a maior quantidade de pessoas, né? Então aqui a gente vai propagar, né, que é um meio, né, meio que a gente vai atingir essas pessoas, mas eu vejo o quanto isso aqui vai crescer, o quanto é importante. E numa das minhas terapias, doutor, com você até fala isso, né, o quanto hoje essa questão da saúde mental é importante por conta até do pós-pandemia, né? O quanto as pessoas sofreram emocionalmente e ainda tem as consequências, não é isso, doutor?
até hoje sofrem as consequências do pós-pandemia, né? Aumentou muito o divórcio, né? Aumentou demais o divórcio. Crianças em terapias, assim, uma procura aumentou muito, né? As pessoas ficaram realmente muito adoecidas por conta inclusive, de uns tópicos que a gente tinha falado, que é a questão do medo, né? Sim. O medo, ele é uma ferramenta de manobra para tudo, de controle, é uma ferramenta para você poder impor as suas ideias, é uma ferramenta até, inclusive, para você conter, né, o tumulto social, né? Inclusive, até a questão da relação que as pessoas têm com Deus, né? Tem muita gente que não consegue nem acreditar, os agnósticos, os ateus, enfim. São pessoas que não conseguem porque foram lhe apresentados um Deus criado, não o criador, mas um Deus criado, e de uma maneira, assim, que é um Deus punitivo, né? E as pessoas, o autoconhecimento nos ajuda a entender que não existe castigo, existe colheita. É autorresponsabilização. Tem que sair desse conceito de punição e castigo. Quem sabe o que plantou não tem medo da colheita. E se tem uma coisa que é certa, é a colheita. É verdade. E aí a gente joga culpa. A culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é de Deus, a culpa é do pastor, do padre, a culpa é da psicóloga, porque às vezes acontece, me separou, foi na terapia e aí separou depois. A culpa é da psicóloga que fez a cabeça da minha esposa ou do meu marido. As pessoas não param para pensar no processo de autorresponsabilização. E o autoconhecimento te permite. Antes de você transferir a culpa, você pensa na autorresponsabilidade. Por quê, Raul? Olha que interessante. São duas coisas parecidas. Autorresponsabilidade e culpa. São duas coisas muito parecidas. Quando você está falando do outro, você está falando de culpa. O outro é culpado. Quando você traz para você traz uma questão de qual é a minha responsabilidade sobre o que está acontecendo. Quem culpa o outro é a criança, a nossa criança ferida. Na hora ela culpa o outro. Você já viu, você tem filhos, já viu quando os irmãos brigam? Sim. Quando você fala, o que aconteceu? Olha, é raro, pode acontecer, mas raríssimo um dos filhos fala assim, não é porque eu bati nela. Geralmente fala assim, ele me bateu. Ou ela fala, ele sei lá, me xingou, ele pegou meu brinquedo. E aí você nem sabe onde começou. O que um adulto faz? O que aconteceu aqui? Por exemplo, um casal que se separa. E alguém pergunta, você se separa, mas o que aconteceu? O dia que o adulto conseguir falar assim, eu faltei com a minha esposa, eu falhei com ela, ou então eu falhei com meu esposo, eu não consegui ser uma mulher, assim, realmente uma esposa para ele. Eu parecia mais a mãe dele do que a esposa dele. O dia que o marido começar falando assim, eu não fui um homem decente com ela, eu falhei como sacerdote do meu lar, eu falhei como o parceiro, o protetor. Geralmente as pessoas falam, porque ela, porque ele. Então, a criança interna, a nossa criança tirando a culpa, o nosso adulto se autorresponsabiliza, mesmo entendendo que o outro também falhou. Mas a gente começa a análise pela autorresponsabilização. Doutora, eu quero fazer uma pergunta bem importante. Eu não sei se já teve essa pergunta, mas e o inverso? A pessoa, quando ela é muito autorresponsável, já teve essa situação, a pessoa ser ao contrário, ela ao ponto até de se cobrar muito. Tipo assim, já teve alguma coisa parecida? Mas aí eu não vou te falar que isso é uma autorresponsabilização, isso é autoculpabilização. Lembra que eu te falei que culpa é da criança? A criança procura culpados. A criança procura sempre culpa, ou fora dela ou dentro dela. O adulto se autorresponsabiliza. Se autorresponsabilizar é você se responsabilizar pela parte que te cabe. Você achar que tudo é você está tirando a responsabilidade do outro e colocando dentro de você também. Já aconteceu isso? Não é saudável. Acontece muito, né, Raul? O que nós temos também demais são pessoas que se cobram ao nível extenuante. Exatamente, assim. Isso. Pessoas que se cobram são pessoas que já trabalham muito, que buscam muito, entregam muito, falam, não consigo encontrar resultado. Eu estudo e não tenho resultado. Eu faço, me organizo financeiramente, estou sempre devendo. Calma. Você pensa na responsabilidade do que está acontecendo para você organizar. Porque quando a gente olha para a culpa, a gente olha para a dor. Quando a gente olha para a autorresponsabilidade, a gente olha para as ações. A gente olha para o que precisa ser feito.
Porque a culpa olha para o que aconteceu. A responsabilidade por si mesmo olha para o que precisa ser feito. Você consegue Sim, entender? perfeito. E é isso, basicamente é isso. Então a gente precisa... Olha, tá, mas como que a gente sabe, gente? Autoconhecimento. Maravilha. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender como eu funciono. Porque eu fujo de situações que eu sei que eu vou explodir. Se eu sou uma pessoa explosiva, se eu sou uma pessoa reativa, e eu sei que determinados cenários vão me colocar nesse processo de como é que a gente fala, gasolina e fósforo, Sim. eu preciso sair. Por que eu vou me colocar à prova? Se eu já sei que eu sou assim. Uhum. Se eu sou uma pessoa que eu tenho, sei lá, algum desvio de caráter, por que eu vou ficar em ambientes que isso vai me colocar à prova? Sim. Então, é se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente foge, no sentido, não é fugir no sentido de correr, né? De evitar mesmo. Para que eu vou estar num ambiente assim? Me colocar numa posição dessa, Com né? certeza, De risco, de né? risco. Não se coloque em risco. Pra quê? Pra quê? Qual a Se eu necessidade? não sei né? nadar, eu vou entrar no mar pra quê, Raul? É verdade. Ah, não, mas é só que não vou entrar. Não sei nadar. Eu afogo. Então eu não vou me colocar num lugar desse. Até mesmo a gente pode colocar algumas situações, né, doutor? Por exemplo, a pessoa que ela teve muito tempo ali um vício do álcool, né? Nossa. E aí ela bebeu por muitos anos e tal, e aí ela parou de beber. Por que eu vou encontrar meus amigos no barzinho? Né? Vamos mudar de ambiente. Eu tô com uma situação, assim, que eu tô acompanhando de longe, porque não é paciente, mas a pessoa, ela tem um problema com álcool, não tá assim, ela ainda não teve essa tomada de consciência, mas tá bebendo constantemente. Sim. Abriu uma distribuidora, Raul. Ah, não. Infelizmente. Olha, é igual eu falo assim, se eu sou um chocólatra, eu vou abrir uma franquia da Cacau Show? Não dá. Não vou fazer um negócio. Não vai dar bom isso no final, não doutor. Não dá bom. Não vai dar. Não dá. Então, assim, se eu sou uma pessoa que tem uma compulsão por doces, eu vou abrir uma confeitaria. Exatamente. Então, a gente tem que ter o cuidado de entender. Sim. Se eu tenho compulsões por X, Y, Z, eu preciso entender que ambientes que favoreçam eu não posso frequentar. Eu não vou me colocar à prova. Não, mas eu sou uma pessoa consciente. Eu não vou comer todos os chocolates da Cacau Show. Todos não. Mas uma boa parte para te trazer um adoecimento, quem sabe até uma diabetes, você pode fazer. É verdade. Não dá. Tá disponível, né? O que tá ao alcance das mãos é muito mais fácil do que você ter que lutar por aquilo e ter que correr atrás, enfim. Muito bom. Doutor, eu queria que esse aí a gente vai... Eu tenho isso no meu coração que a gente vai fazer um só de ambientes. Ótimo. A gente vai tratar sobre isso. Eu queria voltar, doutor, na questão de evitar pessoas negativas e o controle dos pensamentos, que são duas coisas que andam juntos. Por quê? Se você tá bem ali nas suas declarações, eu mesmo tenho um amigo meu que ele até brinca, falou, Raul, eu vou fazer um quadro com você, não é nem seja, né? É seja positivo. Ele falou, para dar engajamento. Porque eu tô para ver uma pessoa que gosta de ser positiva. A Paula até brinca, né? Que eu acordo assim, ó céus, ó terra. Por quê, doutor? Eu tenho, de verdade, eu tenho na minha consciência, no meu coração, isso é um fato. Que quando eu acordo ali por volta de 5h30, 5h40, às vezes 5 horas, mas é mais nesse horário, 5h30, 5h40. É na transição do que está escuro para o clarear. E eu tenho isso no meu coração, que quando está clareando o dia, todas as nossas esperanças elas se renovam. Então eu acredito nisso piamente, né? Que esse é o dia que o Senhor fez para nos abençoar, porque Ele começou um novo dia. Sim. E se a gente dormiu ali, talvez com a decepção, com a frustração, iniciou um novo dia para que as nossas esperanças se renovem, né? E tudo. Então, naquele decorrer daquele dia, se você começou com tudo limpo, com a sua mente limpa, você não ouviu nada de negativo, por que você em ambientes ou encontrar pessoas negativas, né? Se não é para você influenciar essas pessoas. Porque se eu vou num ambiente durante o dia, eu fiz as minhas declarações, eu fiz o meu devocional, né? Eu declarei coisas positivas, né? Pai, esse é o dia que o Senhor fez para me abençoar. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por esse café que eu vou tomar. Obrigado pelas pessoas que eu vou me relacionar. E aí no decorrer, no caminho, eu encontro com as pessoas. Ih, rapaz, hoje tá difícil. Hoje, se não for para eu influenciar aquela pessoa, não faz sentido eu estar com ela, né? Então eu penso dessa forma. Eu posso até ir no contexto que eu vou influenciar para tirar ela daquele lugar. Vou dar um exemplo aqui para contextualizar o que eu estou falando. Fui no Banco Sicoob, tá com um colaborador. E aí o rapaz no atendimento, cadê o fulano? Ih, rapaz, pegou Covid.
É mesmo, mas acho que é a segunda, terceira vez. Ih, rapaz, fica tranquilo, porque todo mundo vai pegar. Aí eu olhei, aí meu colaborador que tava do lado assim, começou a rir, falou pra pessoa errada, como é que é? Amigo, todo mundo, eu não me encaixo no todo mundo. Eu não sei quem vai pegar, mas eu falo pra você que eu não vou. Isso. E não peguei. Porque é a minha declaração que eu faço todos os dias. Então o que eu falei pra ele? Eu falei, amigo, recalcula a rota se você não pegou. E isso não tem a ver com religião, doutor. Tem a ver com as nossas declarações. Se a palavra de Deus nos diz que a morte e a vida está no poder das nossas declarações, por que eu vou declarar o contrário? Entende? E eu não estou falando de religião. Seja você católico, seja você evangélico, está no poder das declarações, por que eu vou declarar ao contrário? Não é verdade? Sim, só que você trouxe um aspecto muito positivo, né? Sobre essa questão dos pensamentos negativos, enfim. Uma das melhores técnicas para que a gente trabalhe esse pensamento não negativo é justamente a gratidão. Quando você fala assim, né? Não, eu tenho... Nossa, obrigado por isso, obrigado pelo café, obrigado e tal. Você está olhando para o que você tem. Uhum. O que mais alimenta pensamento negativo é a falta, Raul. É aquilo que não existe. Então, às vezes, eu não consigo controlar esse pensamento que chega, mas eu consigo controlar a permanência dele, aquela velha história. Eu não vou conseguir evitar que um passarinho faça caquinha na minha cabeça. Estou andando na rua, uma pomba dessas aí, faz uma caquinha na minha cabeça. Mas impedir de fazer o ninho, eu consigo. Eu estou vendo que o negócio está aqui em cima, está o passarinho aqui futucando na minha cabeça, vou deixar ele fazer o ninho? Então, às vezes, o pensamento chega. E esse pensamento negativo, ele está muito ligado, por exemplo, às faltas. Nossa, eu não tenho dinheiro para isso. Fulano não está aqui, eu terminei um relacionamento. Ou seja, faltas e ausências. O que você tem? A gente sempre tem alguma coisa. A vida é uma coisa que a gente tem. Por exemplo, o dom da vida, o estar acordado. Então, quando a gente começa a trabalhar o pensamento positivo, não é esse positivismo barato que a gente escuta por aí, não. O pensamento positivo está muito ligado à gratidão, ao que você tem. O pensamento negativo está muito ligado às faltas, às carências, às ausências. Então, a gente precisa falar, peraí, está faltando tudo isso? Ok, mas o que eu tenho? Como é que eu evito um pensamento negativo? Pensando naquilo que eu tenho. É por isso que eu trabalho a gratidão. Por isso que a gratidão é uma ferramenta extremamente importante para a gente manter a nossa saúde mental. Porque toda hora falta alguma coisa. Nós já nascemos faltantes. Quando a gente nasce, que a gente se separa da grande fonte de vida que é Deus, né, que a gente tá aqui nessa terra, a gente já tem uma grande falta dentro de nós. Então a gente precisa o quê? Buscar de novo essa permanência. A gente busca essa permanência nele, numa relação com ele, por exemplo. Então, o que nos falta gera pensamentos negativos. E o que nós temos, ele produz gratidão, então ele favorece os pensamentos positivos. Você consegue entender? Maravilhoso, doutora. E pegando esse gancho seu, eu queria que você desse... Eu sei porque eu li alguns livros, né? E um pouquinho intuitivamente, porque eu gosto de ser assim. Mas você pode dar alguma ferramenta? O que a pessoa pode fazer para exercitar essa questão? Que nem eu te falei, né? Eu acordo mais uma coisa minha, não é nenhuma técnica. Ô Deus, obrigado por esse dia que iniciou. E aí se renovam todas as esperanças. Obrigado por esse café. É uma coisa tradicional minha. Eu faço meu cappuccino ali e eu sou tão feliz por aquilo. Você pode dar alguma... entregar, doutora, para quem está nos assistindo, essa questão de ferramentas, de técnicas, de gratidão, que ela pode fazer, igual você falou, não esse positivismo barato, que não sei o quê, e que não vai para canto nenhum. Coisas concretas mesmo, que vai ajudar ela, fala assim, sair dessa posição. Sim. Até mesmo, né, doutora, o contrário, da ingratidão. Sim, com certeza. Sendo que ela, às vezes, vamos dar um exemplo ali. Às vezes o sonho da pessoa... todos os dias comer um misto quente com ovo. Sim. Certo? E aí você tá naquela posição que você todo dia só come um pão com manteiga, porque não chegou o presunto e o queijo e o ovo. Certo? Então vamos ser claros. Mas você já tem o pão e o queijo, o pão e a manteiga. Por que não ser grato por esse pão e essa manteiga? Sim. Não é isso? Então, seria mais ou menos isso. Vamos ser gratos pelo que a gente tem agora, que aí as outras coisas vão chegar. O caminho seria esse? Então, mas vamos pensar o que é ser grato, isso. Né? É porque, assim, dá a impressão que, nossa, quer dizer que eu tenho que me conformar, né, com o que eu tenho? Não, não é isso. E uma ferramenta importante é justamente essa mudança de foco. Como assim? Se eu olho para o meu pão com manteiga e vejo que está faltando ali tanto o presunto, quanto o queijo, quanto o ovo,
e ficar focado na ausência e na falta, aquilo realmente vai gerar em mim pensamentos ruins e ingratidão. Se eu faço o seguinte, nossa, eu tenho um pão com manteiga. Ou seja, quando eu olho para o que eu tenho, isso favorece a gratidão. Porque gratidão e pensamento positivo, elas caminham junto nesse sentido, Raul. É você olhar para o que tem. O que você tem? Tem gente que está indo, sei lá, trabalhar de ônibus, né? Sim. E aí está lá triste porque não tem um carro. Você está indo de ônibus, você não está indo a pé. Que bom que tem um ônibus que eu posso subir e chegar mais rápido. Está chovendo. Se eu estivesse indo a pé, eu ia me molhar. Então, que bom que eu estou aqui. Quando eu estou lá dentro do ônibus sofrendo porque eu não tenho um carro, estou ali falando, nossa, que ônibus lotado, que situação chata, eu não tenho um carro. Ou seja, quando eu estou olhando para a falta, eu não consigo controlar esse pensamento ao ponto de me sentir tão miserável. Agora, quando eu falo que bom, que existe um transporte que pode até não ser o melhor, mas está chovendo, eu não estou me molhando, eu estou indo para um trabalho, eu tenho um lugar para ir. Você entende como tudo isso vai trabalhando na gente, a gente chama de desfocar. Olha, você quer ver uma ferramenta interessante? Quando a gente olha, por exemplo, você está na minha frente, né? Se eu botar minha mão aqui na minha frente e olhar para minha mão, eu sei que você está aí. Né? E você estando aí, só que eu te vejo desfocado, eu não consigo ver a sua imagem real. A minha mão ficando aqui e eu olhar para você, eu consigo te ver muito bem, porque eu estou focando em você. A minha mão está aqui, eu não consigo vê-la nitidamente, é só um borrão. Então, não é que você está negando a sua realidade. As pessoas acham, então quer dizer que eu tenho que fingir que não estou vivendo isso. Não, você está vivendo isso. Só que quando você foca naquilo que você tem, o que você não tem vira pano de fundo, vira uma neblina. Tá ali, você vai resolver aquilo. Mas o focar é você dar mais importância para aquilo que é importante. O que a gente tem é mais importante ser valorizado do que o que a gente não tem. Não dá para dar valor o que a gente não tem. O que a gente não tem, a gente vai correr atrás para ter. Mas enquanto a gente não aprende a dar valor no que a gente tem, o que a gente não tem não chega. Não chega. Doutora, seria então o passo a passo, seria uma das coisas assim, vamos dar valor às pequenas coisas para chegar às grandes? A gente dá valor, é grato aos pequenos e vai exercitando, declarando palavras positivas. Olha, eu estou comendo aqui um pão com ovo, mas eu sei que o presunto, o queijo vai chegar, né? A fruta vai chegar, o suco de laranja vai chegar, mas enquanto isso eu sou grato pelas pequenas coisas ali. É pelo que eu tenho. É focar no que você tem e ir em busca daquilo que você deseja ter. Porque se você fica se lamentando e sofrendo pelo que você não tem, você gasta energia na alimentação e não corre atrás daquilo que precisa correr. Dando um outro exemplo, a pessoa está ali pegando o ônibus. Vamos exercitar a gratidão de forma prática aqui. Está pegando o ônibus. Ela entra no ônibus declarando, pai, obrigado por esse ônibus que está me levando, está me conduzindo ao meu local de trabalho, à minha casa, mas olha, eu vou chegar no meu carro. E aí você declara, sim, né? Eu vou ter meu carro, eu tô aqui, eu tô entrando, eu sento aqui, mas eu creio que o próximo passo, eu vou me organizar financeiramente, eu vou trabalhar, eu vou ser honesto, mas eu sou já grato por esse ônibus. Exatamente. Né? Para o carro chegar. E essa coisa do pensamento, muitas vezes, por que a gente evita pessoas, né, com pensamento negativo? Né, que é um outro item que a gente discutiu e falou como algo que ajuda a melhorar a nossa saúde mental. Além da pessoa que tem um pensamento muito negativo, ela te contamina porque se ela está falando, você vai pegar Covid, está todo mundo com Covid, você vai pegar Covid. Ou então, nossa, está todo mundo perdendo o emprego. Aquela pessoa que você chega lá toda para cima, né, com alto astral, com fé, com positividade, uma positividade saudável, com gratidão. Aquela pessoa, de tanto ela falar, você aprende a reclamar. É impressionante. Todo o comportamento ele é aprendido. Ninguém nasce reclamão. É verdade. Ninguém nasce ingrato. Ninguém nasce descontente. São coisas que a gente aprende. Se você está num lugar onde as pessoas o tempo inteiro reclamam, quando você menos imaginar, você está reclamando do café que você está tomando. Nossa, esse café é bom, mas o lá do Starbucks é melhor, né? Você começa a aprender a reclamar com coisas que você teriam que ser grato.
A gente aprende. Então, a gente sai desse lugar de contaminação psíquica, que é a ruminação negativa, da pessoa sempre negativa. E aqui não quer dizer que você não vai ter empatia pelo teu próximo, tá, Raul? Porque dá a impressão que então despreza. Não. Não se trata de desprezar, mas de não andar junto. Sim. Você parar, cumprimentar e acudir, ok, mas você conviver o tempo inteiro com esse tipo de situação, você vai aprender a reclamar, Raul? Não tem como. Doutor, eu queria... Tá maravilhoso o nosso podcast e eu não vou perder essa oportunidade porque hoje eu não esqueci de chamar e você pode convidar as pessoas para se inscreverem, doutora. É verdade. No nosso canal. Vai fazer muito sentido porque tá maravilhoso de conteúdo, né? Encaminha esse podcast para alguém, curta, compartilha, não é verdade? O engraçado, né, Raul, que o curtir, né, ali nos vídeos que a gente assiste pelo YouTube, enfim, como existe esse tal do algoritmo, o que o YouTube entende é que é uma mensagem de conteúdo relevante. E isso vai fazer com que ele chegue para outras pessoas que precisam. Não é só uma questão de alimentar o canal em si, né, o joia para o Raul ou o joia para a Karine, mas assim, eu sei que eu já vou encaminhar para algumas pessoas que eu amo, que eu entendo que vai ajudar, mas o próprio YouTube também vai fazer com que esses conteúdos cheguem em outro lugar, porque se eu curtir, ele entende que tem uma boa relevância. Então, curtir, né, é importante. Você curtir, você encaminhar, isso traz uma legalidade para um trabalho que é tão legal. Quando você vem e transborda na vida das pessoas, né? Bora encaminhar. Então vamos, fiquei feliz aqui. Outra coisa, doutor, que a gente vai abordar alguns temas aqui que eu quero falar. Então a gente falou um pouquinho, né? Entrou nessa questão do autoconhecimento, falamos um pouquinho de ambiência, que eu quero explorar um podcast só sobre isso. E falamos um pouquinho da questão de evitar as pessoas negativas, né? A questão do controle dos pensamentos. Mas uma que é bem importante, que eu acho bacana também, da gente não tomar as decisões no ímpeto ali, no impulso, né? De você se até colocar, né, doutora, numa situação de risco, porque você tomou uma decisão ali no impulso, né? Da gente tomar as nossas decisões de forma consciente. É o aqui e agora, né, Raul? Quando a gente está sobre o efeito das nossas emoções, as nossas reações, a gente geralmente vai tomar decisões precipitadas. Tomar decisões conscientes é aquilo que te conecta com a energia real do acontecido. Porque quando você toma decisões conectadas com a energia de traumas passados, de dores passadas, sempre isso vai ter uma conotação muito agressiva, ou muito reativa, ou o que a gente chama de desproporcional. Ela não diz respeito ao momento, ela vai dizer respeito a outras situações parecidas que você viveu. É o que a gente chama de você acessar um abismo cheio de camadas. O que aconteceu de repente é uma camada bem fininha de cima. E que se você não tomar uma decisão baseada apenas naquela camada, quando você vê, você acessa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a oitava, a décima, e a sua reação, ela vai ser muito desmedida, muito desproporcional, porque ela vai estar conectada com a energia de todo um trauma, de toda uma dor. Então, tomar decisões baseadas com o que eu estou vivendo no agora são decisões da consciência, do momento. Você entende? Então, eu preciso pensar, isso tudo que eu estou sentindo agora, que eu estou aqui para querer explodir, é só do que aconteceu ou eu estou trazendo a minha memória afetiva de muitas outras situações parecidas? Porque aí eu desconto, né, Raul? Eu projeto. Eu machuco uma pessoa. Por exemplo, você passou o dia inteiro chateado, foi importunado no trabalho, com um monte de BO para resolver, um monte de conflito. Aí você chega em casa, o seu cachorrinho, ele fez o quê? Mordeu toda a correia da sua sandália. Você já ensinou, já pediu, mas é até uma chinela velha, digamos assim. E aí você pega e desconta toda aquela raiva, aquela indignação que você tem, às vezes, do seu chefe que está lá no trabalho, de um cara que te fechou no trânsito, sei lá, de tantas outras coisas. E aí você vai lá e, às vezes, até chuta, né? Tem coisas horríveis que se fazem com aqueles que são mais frágeis, que não tem como reagir à nossa própria dor. Então, a gente tem que ter esse entendimento. O que eu vou fazer com o cachorro? Ele roeu a minha sandália. Vou fazer o que com ele, por exemplo? E isso é em relação a tudo, tá? Eu falei do cachorro, que é o mais frágil,
Mas quantos não descontam nos filhos as suas frustrações? Perfeito. Nos seus cônjuges, né? Às vezes no vizinho que estacionou. Eu ia falar disso, doutor, que eu queria citar os 3, né? Do cônjuge, né? Dos filhos e do trabalho. Pontuar os 3. Sim. Por exemplo, isso é uma coisa que eu uso. Não sei se tá da forma correta, mas lá em casa dá certo. Por exemplo, a gente chegou no momento, aí teve um estresse, né? Aí o que eu faço? Pego assim, eu boto um tênis, boto uma bermuda para não ter um bate-boca, uma discussão e vou fazer uma caminhada. E aí eu saio, quando volto as coisas já estão mais tranquilas, porque desentendeu por algum motivo. Sim. Seria um passo correto? Na verdade, é uma escolha consciente, né? Uma escolha Se eu tô muito sobrecarregado, cheguei da rua sobrecarregado, para eu não transbordar isso aqui, né? Não transferir isso aqui, eu vou jogar no exercício físico, eu vou fazer uma outra coisa para eu desestressar, eu vou falar, agora eu não vou falar, porque eu entendo que, além de eu estar aborrecido, pequenininha, de uma forma bem simples com o que aconteceu, eu já cheguei aborrecido. Eu não posso juntar tudo e descontar aqui nesse ambiente ou nessas pessoas algo que já vem construído lá de trás, que já foi do meu dia inteiro. Isso é uma tomada consciente. Eu não posso descarregar toda a minha indignação do meu dia nessa situação que eu acabei de enfrentar aqui em casa, por exemplo. É isso mesmo, perfeito. Maravilha. Um outro no contexto, vamos botar no contexto de trabalho. Vamos falar dos dois, tanto do colaborador quanto do chefe. O colaborador, ele está naquele dia que ele não está bem, ele passa por algum problema dentro de casa e ele chega e não está naquele melhor dia. Como o chefe tratar ali ter essa percepção ali para tratar ele bem, para não tomar uma decisão ali de dar uma dura na pessoa sem saber, né, que ele está mais prejudicando do que ajudando. Nossa, Raul, isso é tão difícil, né, da gente ensinar, porque o que eu vejo que mais falta, né, o que mais causa conflitos em qualquer espécie de relacionamento é uma falta de comunicação. É uma comunicação não assertiva. Por exemplo, se eu sou a colaboradora e vou chegar no meu ambiente de trabalho e eu não estou bem, eu preciso chegar na minha chefia imediata, por exemplo, e falar assim, olha, eu vim trabalhar, mas eu estou enfrentando um problema sério, vou dar o meu melhor aqui, mas eu não estou bem. Eu comunico. Eu aviso que eu não estou legal. Por quê? Porque você imagina que às vezes as pessoas descobrem que o outro não está bem quando o leite já derramou, quando a confusão já está feita. Se eu não estou bem, eu preciso avisar que eu não estou bem. Se eu cheguei em casa, estou muito aborrecida, aconteceu algo no trabalho que foi grave, eu chego para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, seja lá para quem foi, e falo assim, olha, hoje papai não teve um dia legal. Então, assim, papai hoje não vai fazer isso, porque, assim, eu preciso desse espaço. Para a esposa falar a mesma coisa. Sim. Porque não adianta, já pensou, eles descobrem que a gente não está bem no meio da confusão. Quando você já deu uma patada, já deu uma má resposta, já não foi delicado, já não foi legal. Então, poxa, por que eu não vou falar? Eu preciso aprender a me comunicar. Sim. Eu preciso aprender a falar que eu não estou bem, que aconteceu uma situação grave, o que está acontecendo, para que eu não reaja de uma forma desproporcional e desconte no outro. Comunicar, Raul. O inverso também, doutora, o chefe, né, não chegar e descontar no colaborador, não, porque como é que seria o caminho contrário do chefe para o colaborador, da mesma forma? Assim, olha, hoje eu estou precisando ficar um pouco mais quieto, eu estou com algumas coisas para resolver, isso pode ser dos dois lados, só que o chefe tem a prerrogativa de poder falar sem ter que dar muita satisfação. Doutora, né? Me veio aqui em mente agora, uma coisa importante nesse contexto, isso ele não está demonstrando fraqueza. Não. Nada, gente. Fraqueza é você não dar conta de controlar suas emoções. Isso é ser fraco. Muito bom. Porque quando a gente se torna reativo demais, quando a gente desconta no lugar errado a nossa dor, isso é fraqueza. Falar que você não está bem, que você precisa de um espaço, que você precisa de um tempo, que você precisa refrescar a cabeça. Você está falando assim, olha, eu vou separar o que aconteceu agora do que aconteceu lá no meu trabalho. Então, eu preciso de um tempo, porque eu não posso descontar em você, ou projetar em você uma dor que não é sua. Sim, perfeito. Isso é fortaleza, Raul. Você imagina um nível desse de inteligência emocional, é pra gente forte. Sim. Não é pra gente fraco. Gente fraco desconta, gente fraco reage, gente fraco deixa as emoções tomarem de conta, reage desproporcionadamente falando. Então,
é sinal de fortaleza, viu? Muito bom, que aí a gente desconstrói isso, às vezes a pessoa, o chefe ali, e a gente volta, né, doutor? Tem um detalhe, volta lá na questão do autoconhecimento. Sempre. Né? Por isso que eu coloquei como primeiro tópico. As pessoas não podem desistir de se autoconhecer, Raul. É o autoconhecimento que vai te mostrar, te dizer como que você funciona, como que você reage, como que você escolhe, como que você decide, como que você nutre pensamentos bons ou ruins em você. Então, esse entendimento de quem eu sou me coloca no protagonismo da minha história, Raul. Fantástico. Senão a gente vive como coadjuvante, sempre trabalhando ali nos bastidores da nossa própria vida. A vida é nossa, o palco é nosso. E só um autoconhecimento vai te falar o melhor script, o melhor funcionamento, como que eu ajo, como que eu reajo. Se não for assim, Raul, esquece. Muito bom. Doutor, a gente pegou aqui, trilhou alguns tópicos, né? E aí, se a pessoa quiser aprofundar um pouquinho mais com você, eu sei que tem um projeto maravilhoso que nasceu no seu coração, né? Que é o projeto Carcará. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? Claro. Que a gente está trilhando aí nossa reta final. Depois vamos falar aqui do nosso quadro aí, vamos falar do dia, do horário. Mas fala um pouco como nasceu esse projeto, o que as pessoas podem esperar desse projeto. Já parece que já temos 2 datas aí. Isso. Então eu queria que você abordasse um pouquinho aí, porque vai ser uma oportunidade. A gente vai estar aqui toda semana, sim, mas ela aprofundar um pouquinho mais. Nossa, Raul, eu acho que justamente por entender no consultório, de acordo com as demandas que vinham chegando, e eu entendi que as pessoas às vezes não estavam felizes, não eram felizes, por falta de entendimento de quem elas são. Inclusive essa frase, né, que é o lema do projeto de imersão terapêutica Carcará, é: conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Nós não podemos nos tornar quem de fato nós já somos se a gente não se conhecer. A gente vai vivendo tantos papéis, né? A gente está professor, está psicólogo, está médico, está locutor, está isso, está aquilo, está, mas quem você é? A gente pode... Os empregos, muitas vezes, nomeiam quem nós somos, mas não é quem nós somos, é onde nós estamos, mas quem nós somos. E o projeto de imersão de autoconhecimento é uma oportunidade de fazer assim, ó, com a cabeça, expandir a consciência, para te ajudar a entender de onde você está partindo. Como é que eu vou saber onde eu vou chegar se eu não sei nem onde eu estou? Se eu não sei nem de onde eu estou partindo, como é que eu vou calcular a rota? Se eu estou aqui em Brasília, mas não sei, acho que estou, de repente, sei lá, no Rio Grande do Sul, você concorda comigo que ao calcular a rota de Brasília para João Pessoa é uma, lá do Rio Grande do Sul para João Pessoa é outra? É verdade. Como que eu posso imaginar e ter certeza até mesmo de onde eu vou chegar se eu não sei nem de onde eu estou partindo? Então, o autoconhecimento, a imersão, o projeto nasceu daí. Eu falo que nasceu primeiro no coração de Deus. Sim. Foi ele que me impulsionou, foi assim, momentos meus com ele, de pensar assim, caramba, a psicologia precisa... Eu, enquanto estou psicóloga, eu preciso chegar em outro lugar. É muito doloroso você, às vezes, ficar anos num processo terapêutico, que é curtinho, né? Uma horinha ali. Eu preciso ter as 2 opções. É verdade. Eu preciso ter uma opção que uma pessoa vai fazer uma imersão terapêutica, ela vai entrar numa psicoterapia que a gente chama de full time, né? Ela é intensa, ela é uma maratona. E ela pode escolher, porque hoje em dia, Raul, uma das coisas mais caras que nós temos é o tempo. É verdade. E as pessoas, às vezes, já estão com tanta pressa que elas não estão dispostas a, de repente, entrar num processo de 2 anos, de 3 anos de autoconhecimento. Ela precisa ser despertada para aquilo. Sim. Então, foi por isso que nasceu esse projeto de imersão terapêutica. Carcará é um nome assim estranho, eu relutei um pouco, mas quem escolheu esse nome não fui eu. E o entendimento é porque o carcará, ele é uma ave de rapina que vai limpando as estradas para que haja fluxo, né? Então esse é um processo para tirar essa carcaça, para tirar essa vida de moribundo que muitas vezes a gente está vivendo como mortos-vivos, sem vida, sem perspectiva, sem expectativa. Então, esse nome, ele tem essa conotação de ajudar as pessoas a ir limpando as suas sujeiras, para elas poderem se tornar quem de fato elas já são. Coisa maravilhosa. É isso. Doutor, então, a gente tem não tem como a pessoa sair... Escapar, né? Não tem, porque ela tem o podcast, isso, né? Que é semanal o nosso quadro.
ela tem o consultório, Isso. ela tem o Projeto Carcará e, profeticamente, eu declarei que tem agora os próximos passos, os grandes centros de convenções, aqueles outros espaços que tem o hotel, que me deu um branco agora o nome. Os auditórios. E tem um outro aí que faltou, Raul. Faltou um? Faltou um. Qual? O próprio Instagram, o meu Instagram. É verdade, sabe por quê? Pensa numa pessoa, Raul, que era resistente com o Instagram. Minha primeira postagem, eu tenho 46 anos, de profissão 15. A minha primeira postagem, ela foi dia 22 de junho desse ano. Sim. Então, foi algo que eu quis também colocar para transbordar, deixar mensagens para as pessoas lá. Então, ela tem várias coisas, né? Tem o Instagram. Então aumentou, 5, tem né? 5 agora. Então, aumentou, que a gente nem tinha colocado a ferramenta do Instagram, que é maravilhosa. Verdade. Né, doutora? Então, não tem como a pessoa entrar e sair do mesmo jeito. Tem desculpa, não. Não né, tem Raul? desculpa. E a gente depois vai abordar, viu, doutor? Tá Vamos abordar essa questão do destravar, porque eu também acredito que está dentro do autoconhecimento. Sim. E a gente vai contar um pouco dessa história também. Com certeza, são os desbloqueios, né? A desconstrução de crenças que nos limitam, é isso. Tem uma pessoa que depois eu quero comentar com ela, para ela até dar falar um pouquinho dela, um testemunho. Quem sabe a gente faz o convite para ela, ou de alguma forma quero ver se encaixa, que ela tinha essa mesma situação. Você foi com uma pessoa lá renomada, né? E tal. Mas eu peguei e ajudei com as ferramentas que eu tenho, e essa pessoa tá fazendo live ao vivo. Olha, que lindo! Fazendo live, participando de mentoria, eu achei incrível, né? Então, se a gente tem condição de ajudar, por que não, né? Não, Vamos ajudar. Tem várias oportunidades, né, Raul? Hoje em dia a internet, ela tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, Sim. né? A gente tem muitas oportunidades para a gente crescer. Claro que um ambiente psicoterapêutico, né, um ambiente de imersão, ele tem toda uma energia do ambiente. É verdade. Que não é só uma questão de você tá lá. E em grupo, né, em pessoas, a gente vai entendendo que a minha miséria é a miséria do outro. Que a dor do outro é a minha própria dor. A gente se sente mais humano, a gente se sente mais conectado, a gente tem mais compaixão. Porque a miséria, a minha miséria, ela passa pela miséria do outro também e vice-versa. E quando a gente entende que existe uma falha, uma dor que ela não é única no sentido de só acontece com uma pessoa e com outra não, ou seja, ela é algo muito mais universal do que a gente imagina, a gente trabalha a compaixão por si mesmo e pelo próximo. É fantástico isso. Coisa e a gente vai transbordar aqui. Vai sim. A nossa intenção é as pessoas irem construindo perguntas, né, sobre isso, sobre saúde mental, sobre a vida profissional. Elas podem trazer questões relativas ao profissional, a relacionamentos, família, saúde física, saúde mental, tudo que elas quiserem. O que a gente não conseguir responder, nós vamos atrás da resposta, mas a gente não vai deixar o povo sem resposta, não. Resumindo, pergunte para a doutora. Pergunte para a doutora que a doutora responde. Vamos responder, Raul. Muito bom. O maior amor do mundo, Isso pode aí. ter certeza. Eu estou muito feliz, assim, que esse podcast foi incrível. A gente já deu o pontapé inicial. Né, cortamos a fita de inauguração, né, Raul? A fita de Raul? inauguração, com muita alegria, Isso com muito mesmo. entusiasmo. De um projeto, né, doutora, que não tem a ver com a gente, que nasceu do coração de alguém. É isso aí. Incrível, né? E colocou nos nossos corações para que a gente pudesse estar fazendo. É de alguém que não é gente, não. Esse coração não é de gente, não. Eu acho que a gente nem vai falar. Vamos deixar as pessoas descobrindo o caminho? Aos poucos, então, com certeza. Pronto. Perfeito. Doutor, primeiro eu queria te agradecer. Foi um privilégio estar aqui com você. Agradecer os nossos queridos que estão aqui. Sim. A nossa querida Sam, estrategista, social media, o Juju, especialista em marketing ali. Né? Agradecer aqui por estar brilhantando, estão aqui nos bastidores, mas que dando fazem suporte, o podcast ficar incrível, relevante, maravilhoso. Tem todo um brilho por detrás, verdade, né? Pra gente estar aqui só de frente das telinhas, não é verdade? Eu quero agradecer também muito, né, as pessoas que ficaram até o final. Porque que conseguiram, né, que ouviu todo o podcast, Sim. né, e assim, que a sua vida seja, né, abençoada, que você Amém. se sinta acolhido, que você sinta, assim, que de repente, de alguma maneira, o que a gente conversou possa ter te despertado. Não existe vida sem despertar da consciência. Nós precisamos sair desse modo operante de inconsciente, reatividade, impulsividade e vir para o modo consciência, que é no aqui e agora, com autorresponsabilidade, com tomadas de decisões mais assertivas, porque
todo mundo merece viver uma vida plena, uma vida em abundância, ser feliz. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, nesse quadro, e que cresça bastante, alcance aquelas pessoas que precisam realmente serem alcançadas. É verdade. Doutor, obrigado. Oh, Raul, eu que gratidão. Mais um motivo aqui, ó. Gratidão. Gratidão, não, isso aí. Não só de palavra de positividade, mas Sim, gratidão. de ser grato mesmo. De verdade, né? por isso aqui que a gente está fazendo. Doutor, olha que privilégio. A gente está aqui num estúdio, transmitindo conteúdo relevante, que a gente vai tá ajudando as pessoas, que a gente está nos ajudando. Verdade, a partir do momento aqui, eu sempre falo isso para as pessoas. Meu amigo, deixa eu te falar, o ouvido mais perto é o meu aqui, ó. Tá aqui, ó. Você chegou depois, eu tô aqui. Então, o quanto eu aprendi nesse podcast. Então, eu acho que a sensação que eu tô aqui é a mesma sensação de quem está nos ouvindo agora e quem vai ouvir futuramente. Então, doutor, gratidão pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, Amém. Pelo seu marido, seus filhos. Deus abençoe cada vez mais. Bora protagonizar. A vida é de protagonistas. Bora protagonizar e eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse momento. Vamos construir vidas, vamos ajudar as pessoas. É isso aí. Amém. Família, um beijo no seu coração. Deus abençoe e até o próximo programa do Raul Júnior Podcast. Pronto! Fechou aí?